E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Cedric Service. Tô vindo aqui com mais um vídeo do nosso Arduino versão 2.0, mais uma etapa. No vídeo passado nós falamos sobre o módulo de controle dos motores, nós instalamos o módulo de controle dos motores, vimos o código, testamos o carrinho no chão. Então aqui já temos uma boa parte já adiantada, os motores instalados, circuito de controle de carga, regulador DC-DC, circuito de controle de iluminação, módulo de controle dos motores. Nesse vídeo aqui, para finalizar essa parte daqui de baixo, a gente vai falar sobre o LCD, vai falar sobre ele, fazer a instalação do LCD na frente do carro, dessa forma. O LCD, que é uma das formas de da máquina se comunicar com a gente através do IHM, né? Interface humano-máquina. Então nesse vídeo a gente vai falar as formas que a gente pode fazer para ligar o LCD no Arduino. Tem duas formas, é a forma paralela, que a gente utiliza muitas portas e saída do nosso Arduino. Se eu tirar daqui, por enquanto a gente não vai precisar dele. A gente vai falar do LCD agora. Vou utilizar o LCD 16x2. E entre as formas que nós temos para fazer a comunicação com o Arduino, como eu falei, a forma paralela de 4 a 8 bits. A gente fala para a tela do computador, eu vou explicar isso direitinho para vocês. E a segunda forma, né, de a gente fazer essa comunicação é a serial, através do protocolo I2C. E para isso a gente tem alguns módulos que já são prontos. A gente pode utilizar o circuito integrado para fazer isso, o PCF8574, ou a gente pode comprar o módulo pronto, como você pode ver aqui, ó, que ele já vem pronto, já com as pinagens para a gente soldar no LCD, ó, já é bem prático, ó. A gente vai soldar por trás do nosso LCD, tá vendo? Ele vai ficar dessa forma. E aí com essa plaquinha aqui, ó, em vez de a gente utilizar diversos fios aqui que iam direto para o Arduino, a gente só vai utilizar 4 fios, ou seja, a comunicação é feita entre duas vias, a SDA e SL, e os outros dois de alimentação. Então vamos para a tela do computador. Eu fiz esquema desse módulo aqui para mostrar ele como é o circuito dele na prática, né? O legal desse módulo é que a gente pode fazer o controle do black light. Se tirar esse aqui, o black light apaga. E nós temos um transistor de controle ali, ó. Então a gente pode via código ou via aplicativo a gente desligar o black light para economizar a bateria, né? Porque o LCD em si não gasta bateria. O que gasta bateria é o black light do nosso LCD. Então uma opção da gente poder desligar ele para economizar a bateria. Tá? Então vamos lá para a tela do computador, como sempre, para a gente explicar tudo, ver código, ver o circuito. Vou falar um pouquinho sobre o protocolo I2C e a gente vê alguma simulação no computador, né? A gente vai simular lá no computador o funcionamento dele, e posteriormente volta aqui para a tela, para a bancada, para a gente fazer a soldagem do nosso módulo no LCD, para poder instalar no nosso carrinho e a gente fazer os testes finais e finalizar a parte de baixo do nosso carro, beleza? Vamos lá para a tela do nosso computador. Bom galera, eu tô aqui na tela do computador. Eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Para só explanar aqui o que é necessário para vocês entenderem o funcionamento do módulo, tá? Entender o código e tudo que é pertinente à utilização do nosso LCD no protocolo I2C. Pra gente partir para a bancada, para montar tudo lá no carrinho e a gente finalizar a parte de baixo dele. Então eu fiz aqui um texto rapidinho só para explicar para você com algumas figuras. O display que a gente vai utilizar é o display do tipo display LCD, né, do tipo 16x2, 16 porque a gente pode colocar 16 caracteres na parte de cima e 16 caracteres na parte de baixo, então por isso são 16x2. Aqui nós temos o aspecto físico, os pinos de conexão. Aqui eu tenho um modelo que se equivale ao modelo que eu vou utilizar lá no carrinho. onde o pino 1 é feita a alimentação de GND, pino 2 é a alimentação de mais 5,
O pino 3 vai para o trim point, que é feito o ajuste de contraste do nosso LCD. O pino 4 é o registro select, o pino 5 é a leitura, o RW, né, a leitura escrita, e o pino 6 é o pino de enable. E no pino 7 ao pino 14 nós temos a entrada de dados, ou seja, onde é feita a comunicação paralela do nosso LCD com o nosso microcontrolador, no caso o Arduino. Essa comunicação pode ser feita tanto de 8 ou 4 bits, a gente vai ver mais pra frente, eu vou explicar isso. E nos pinos 16 e 14, 15 e 16 é feita a alimentação do blacklight, que é aquela luz de fundo do nosso LCD. A alimentação dele é feita até mais 5, por ser composto de componentes digitais. Geralmente ele é feito pela família TTL. A alimentação desses LCDs só pode ser feita de no máximo 5 volts. A alimentação pode ser retirada do Arduino ou de uma fonte externa. No caso do nosso Arduino, ele vai ser retirado daquela fonte, daquele conversor DC-DC, mesmo mais 5 que utilizou para alimentação do circuito de iluminação, como também do circuito de controle dos motores. Então aqui eu vou mostrar para vocês agora as formas mais usuais de você ligar o LCD com o Arduino. A primeira forma é na ligação paralela. Essa ligação paralela ela pode ser feita tanto em 4 bits como em 8 bits. Se ela for feita em 8 bits, você vai usar as 8 entradas de dados do nosso LCD. Se ela for feita em 4 bits, você vai usar apenas 4 entradas do nosso LCD. 4 entradas de dados, né? Então essa aqui é a ligação mais usual que todo mundo costuma fazer para controlar o LCD com o Arduino, onde você vai ter que no mínimo perder 6 saídas, como você pode ver aqui do seu Arduino, para você fazer o controle do LCD. 4 é para comunicação paralela, que vai do D4 ao D7. Então 4 saídas dela vai ser para enviar os dados, ou seja, os caracteres que vão ser exibidos no nosso LCD, e 2 são para o controle de enable e o de RS. Então, para essa configuração, para esse tipo de ligação aqui, você vai perder 6 saídas do nosso Arduino. Veja que isso não é legal. Se você está fazendo uma montagem que você precisa economizar a saída do Arduino, então no nosso caso isso aqui já não vai ser bem-vindo. As outras ligações é de mais VCC, GND, o RW em geral é ligado ao GND, você liga junto com a entrada GND e vai para a fonte GND. O nosso VO, que é o ajuste de contraste do nosso display LCD, ele vai ao centro de um potenciômetro ou trim point, e os extremos são ligados ao positivo e negativo, como eu falei lá no datasheet. A segunda forma que a gente pode utilizar para ligar um display LCD ao Arduino, que é a que a gente vai utilizar, é a comunicação serial através do protocolo I2C. Com essa ligação, ou seja, utilizando esse protocolo, a gente vai utilizar apenas 2 linhas para comunicação, ó, como você pode ver aqui, ó, 2 linhas para comunicação do nosso Arduino para o nosso LCD. A maioria dos pinos são ligados ao módulo, ok? E o módulo simplesmente precisa de 2 linhas aqui, ó, SDSL, para fazer a comunicação, ou seja, para passar os dados de forma serial para o nosso LCD. Então a gente vai usar 4 fios, 2 são para alimentação, GND ou VCC, o GND vai ao terra, VCC vai ao mais 5. No nosso Arduino isso aqui não vai para o nosso LCD, isso vai para o nosso módulo conversor DC 205 volts, e somente o SDA e o SDSL será enviado para o Arduino para fazer a nossa comunicação. Então veja só a diferença, na ligação paralela a gente vai perder 6 saídas do nosso Arduino, e na ligação serial através da comunicação I2C a gente vai gastar apenas 2 saídas do nosso Arduino para fazer a comunicação. Esse protocolo I2C ele foi desenvolvido pela Philips na década de 1980 para fazer a comunicação entre todos os circuitos integrados de seu dispositivo. Então foi uma grande sacada que a Philips teve, que dessa forma, apenas utilizando 2 linhas de dados, você consegue fazer a comunicação de N dispositivos. Originalmente ela foi criada com uma frequência de operação de 100 kHz, mas hoje, né, com atualização e todas as atualizações, né, que os dispositivos sofreram, eles hoje podem trabalhar até com frequência de 5 MHz.
Esse protocolo ele é de comunicação síncrona, onde a gente tem aqui um exemplo de barramento. A gente tem um único dispositivo, que ele é o mestre, que se comunica com N números de dispositivos que são denominados escravos, ou seja, utilizando a mesma linha de barramentos, que é a SDA e a SCL. A SCL é a responsável pelo clock, para manter o sincronismo entre os dispositivos, e o SDA, que é a linha de comunicação, ela, como o próprio nome diz, ela serve para fazer a comunicação de dados entre os periféricos. Uma observação importante é que essas linhas, tanto SDA como SCL, elas funcionam em open drain, ou seja, dreno aberto. Então, para que elas funcionem corretamente, em geral, é necessário que se coloque dois resistores de pull-up em relação ao VCC, em geral resistores de 4K7, para que ela funcione corretamente, tá? A gente vai ver isso lá quando eu mostrar o circuito no módulo para vocês. Aqui eu tenho um exemplo de utilização desse barramento, onde você tem o dispositivo mestre, que no caso aqui é um Arduino Uno, e nós temos os dispositivos escravos. Nós temos um sensor de posicionamento, né, XY. Nós temos aqui um display LCD 16:2. Nós temos o módulo RTC, módulo clock relógio, e nós temos um outro Arduino micro trabalhando como escravo, ou seja, existe uma linha aqui de comunicação em 2C, e todos esses dispositivos aqui estão se comunicando entre si, alinhados por essa linha de clock e transmitindo os dados, leitura e escrita, através da linha SDA. Todos eles são controlados pelo dispositivo mestre, no caso aqui o nosso Arduino. Então, explicar um pouco o protocolo 2C, vamos falar sobre o módulo. O módulo que a gente vai utilizar é esse carinha aqui, que é vendido nessas lojas de produtos para robótica. Esse módulo ele é baseado no circuito integrado PCF8574. Ele tem dois modelos de circuito integrado, PCF8574 e 8574A. Tá? O que diferencia um do outro são o endereçamento que eles utilizam, tá? O endereçamento hexa. Então tem que ficar atento a isso. Se você for utilizar o circuito integrado ou utilizar o módulo, você tem que observar se o circuito integrado é o A ou não. Aqui estão os terminais de ligação, né? De alimentação e de comunicação. Aqui nós temos os pinos para fazer um endereçamento, porque, como eu falei aqui em cima, você pode ter N dispositivos se comunicando com essas duas linhas de dados aqui, mas como o dispositivo mestre vai saber qual dispositivo ele deve enviar os dados e fazer a leitura corretamente. Então existe uma configuração que você pode fazer em cada dispositivo, que são essas configurações aqui, que é para a gente identificar esse dispositivo aqui nessa linha, para que o meu controlador saiba qual é o dispositivo ao qual ele deve enviar a informação ou fazer a leitura da informação desse dispositivo. Como sempre, eu faço o esquema de ligação do módulo. Eu fiz o esquema daqui, ó, de todo aquele módulozinho. Como eu disse, ele usa o circuito integrado PCF8574, que assim como o 74, 595, ele pode ser utilizado para expandir as portas do nosso Arduino. Aqui nós temos os dois pinos de controle, o SCL e o SDA. O SCL que é o clock, o SDA que é o de dados. Como você pode ver lá no módulo, o pino de alimentação ele fica aqui embaixo, ó, GND, VCC, o SDA e o SCL. Observe que nós temos os dois resistores de POAP que eu falei, ó, que eu preciso utilizar eles para que funcione corretamente, são ligados em relação ao VCC. O VCC aqui é mais 5 volts. Aqui nós temos os três pinos de endereçamento, já a gente vai falar sobre eles, tá? Os três pinos. Para manter eles em nível lógico alto, eles são ligados a três resistores de POAP também de 10K em relação ao mais VCC. Se os três estiverem abertos, os três vão ficar em nível lógico alto. Para a gente configurar o endereço, basta fechar o curto daquele jumpzinho, tá vendo? Isso aqui é de solda, ó. Você pode botar a solda aqui e encher esses pontos, ó. Então já a gente vai ver essa configuração aí, ó. Então, fazendo a solda, a gente vai ligar esses pontos aqui ao GND.
Temos o LED aqui indicado de ligado. Quando você ligar a placa, ele já vai acender esse LEDzinho indicando de ligado. Aqui está aqueles bornezinhos, esses bordes aqui que a gente vai soldar direto no LCD, são esses bordes aqui, ó. Você pode ver, ó, que o circuito integrado ele faz uma ligação de paralela de 4 bits para o nosso LCD. Você vê que 4 pinos de dados, ó, de D0 ao D3, ele não é ligado a nada no módulo, ele fica desligado. Ele usa a comunicação de D4 a D7. Então o que é que o módulo faz? O módulo ele faz essa ligação que você está vendo aqui, ó, faz essa ligação paralela. Só que agora, em vez dessa ligação paralela ser feita em relação ao Arduino, ela vai ser feita ao circuito integrado. Você pode ver aqui, ó, ela é feita em relação ao circuito integrado. A saída do nosso circuito integrado vai do P0 ao P7. Então, todo o controle do nosso LCD, o RS, o RW, o Enable e as linhas de comunicação de dados, que é de D4 a D7, é feita por circuito integrado. A saída P3, que é o pino 7 do nosso circuito integrado, ela vai à base de um transistor do tipo S8050. Esse transistor faz o controle do backlight do nosso LCD. O bacana desse módulo é que a gente, através do código, vocês vão ver lá, a gente consegue ligar e desligar o backlight do nosso LCD. O LCD em si, como eu falei, ele não gasta muita energia. É um componente que não gasta, mas o que gasta a energia, o que suga da bateria, é o backlight aceso. Então, via software, a gente pode desligar esse backlight. Observe aqui, ó, que a gente tem um jump, ó, em relação ao VCC. Esse jump aqui do nosso módulo, se você tirar esse jump aqui, ó, o nosso backlight apaga. Observe aqui, ó, o transistor aqui, ó, que eu falei, ó. Então, esse transistor aqui, ó, é aquele cara aqui, ó, que vai controlar o nosso backlight. Quando não há tensão no pino 7, então o nosso transistor é polarizado diretamente através desse R4 aqui, ó, em relação a uma VCC. Por ele se tratar de um transistor NPN, o resistor é ligado a mais VCC, a base vai ficar com tensão positiva, então haverá condução do coletor para o emissor, fazendo com que o nosso backlight acenda. Para a gente desligar o nosso transistor, a gente tem que fazer com que a saída P3, ou seja, pino 7, vá a nível lógico baixo. Fazendo com que vá a nível lógico baixo, ele pega a base do nosso transistor, leva a 0 volt, levando a 0 volt ele corta e o nosso backlight apaga. Então dessa forma a gente consegue controlar via software o nosso backlight do nosso LCD. E para finalizar, nós temos aqui o VE, ó. VE, que é o ajuste de contraste do nosso LCD. Como eu falei, ele vai para o centro de um tripode. Esse carinha aqui, ó, azul, tá vendo? Nosso tripode de ajuste de contraste. Então ele vai para o centro do nosso tripode. Um ponto vai para o VCC e o outro ponto vai para o RND. E a gente ajusta o contraste do nosso LCD. Então, explicado o circuito, vamos ver aqui as ligações rápidas. Aqui as ligações que, como eu falei, que são feitas ao nosso LCD, ele é soldado em geral direto no nosso LCD, eu vou mostrar lá na bancada. Aqui nós temos os pinos de alimentação e comunicação, já vem expresso aqui no seal screen da placa, GND, que vai ser ligado ao ground, e o VCC, que é ligado ao mais 5, o SDA e o SCL, que é ligado geralmente a pino A4 e A5. O SCL, acho que não falha memória, é o A5, o SDA vai para o A4. Tem que ser ligado nesses pinos por causa da biblioteca que a gente tem que utilizar para esse rapazinho aqui funcionar. Aqui o jump que eu falei, que liga e desliga o backlight. Se tirar fora, o backlight não acende mais, se botar ele acende. O LED indicador de power, o tripode de ajuste de contraste, e aqui onde é feito a seleção de endereço do I2C. A seleção de endereço é o endereço hexa que você vai dar para esse módulo para ele ser identificado na linha de comunicação SDA e CL. Como eu falei lá em cima, se eu não tiver um endereço para cada dispositivo desse aqui, eu espetar os 3 na rede de comunicação de clock, que é esse da SCL, que vai acontecer? O nosso Arduino, ou seja, o nosso dispositivo mestre, ele não vai saber como fazer ou identificar
cada dispositivo para poder fazer a comunicação corretamente. Então, se eu quiser mandar uma mensagem para ser exibida no display LCD e mandar o Arduino enviar, e eu não tiver codificado o endereço DC para esse rapaz aqui, o que vai acontecer? Ele vai enviar a informação para a linha, então todo mundo vai receber a informação. Então o que vai acontecer? Vai truncar a informação e não vai funcionar. Então, para que funcione corretamente, a gente tem que ter essa configuração aqui, ó, da seleção de endereço. Então essa aqui é a parte mais importante da configuração que a gente tem que fazer para identificar o módulo que está, o módulo ser identificado dentro da linha de comunicação I2C. Então nós temos aqui 8 possibilidades, como você pode ver, ó, de configuração de endereço. Como eu mostrei no esquema, eles são configurados em relação ao GND. Então quando a gente fala aqui, por exemplo, os 3 em 0, isso quer dizer que para que os 3 estejam em nível lógico baixo, ou seja, 0, a gente tem que soldar os 3 pontos aqui. Como eles estão aqui, nesse caso aqui, que eles estão com os 3 pontos abertos, o que acontece? Essas 3 entradas, elas vão estar em nível lógico alto através desse resistor de POP aqui, ó, de 10K. Então, nesse caso aqui, ó, nessa configuração, o nosso endereço aqui, ó, é 027 hexadecimal, porque nós estamos os 3, ó, em nível lógico alto. Como eu disse, a gente tem que prestar atenção qual o modelo do PCF que a gente está utilizando. Então, com o datasheet dele aqui, eu tenho os dois modelos, ó, PCF 8574 e PCF 8574A, que é um expansor de 8 bits, tá, para I2C. Ele é bidirecional, isso quer dizer que tanto ele pode expandir as saídas, como pode expandir as entradas do nosso Arduino, né? No caso, o nosso Arduino, que a gente está se referindo ao Arduino. Aqui com o datasheet dele, nós podemos ver aqui o diagrama em bloco, tá vendo as setas, ó, bidirecionais, então tá dizendo aqui, ó, tanto pode ser configurado como entrada, como pode ser configurado para saída. Comunicação de 8 bits, tanto os dois modelos têm a mesma pinagem, mostrando aqui o diagrama interno lógico dele. Então o que eu quero contar para vocês aqui, ó, tá vendo? Mesma pinagem, tá vendo? Tanto 8574P como 8774A também tem a mesma pinagem. O que vai diferenciar um do outro é justamente essa aqui, ó, cheguei onde eu queria, que é a configuração do endereço address de comunicação. Então existe dois tipos de endereçamento aqui no nosso circuito integrado. Existem os endereçamentos fixos, que são os endereços internos do nosso circuito integrado. Cada modelo tem o seu endereçamento interno, e existe os 3 endereçamentos, ou seja, a seleção de hardware, a gente vai fazer o endereçamento externo. São aqueles 3 pontos que eu mostrei a vocês no módulo. Então, para o 8574, o endereço interno dele é o 0100, e para o 8574A é 0111. Então, veja que os dois, por ter a mesma função, a mesma binagem, possuem endereços internos diferentes. Esses endereços aqui são bits que a gente tem que enviar junto com o código para que a informação chegue, por exemplo, ao nosso LCD. Só que a gente não precisa se preocupar com isso, porque isso já está encapsulado na biblioteca WARI, que a gente vai incluir no código quando a gente for montar o código. Então essa parte aqui a gente não precisa se preocupar. O que a gente precisa se preocupar é com o endereçamento externo de cada modelo, porque eles são diferentes. Então, para o 8574, ele tem endereços hexadecimais que vão de 20 a 27. Tá vendo? A própria tabela aqui já diz, ó, mapa address do 8574 vai de 20 até o 27. Para o PCF 8574A, o endereçamento vai de 38 até 3F, tá vendo, ó, 8574A. Então observe que os dois circuitos integrados usam endereços diferentes, ó, um do outro. E se você comprar o circuito, como eu disse, se eu for comprar o circuito integrado para montar um circuito qualquer, e quando você chegar na loja e pedir, me dá um PCF 8574, aí o vendedor vem, em vez de te dar 8574, e dá 8574A. Você não se atenta a isso, muda o circuito. Aí quando você vai fazer o código, você pega e utiliza esse endereço aqui, ó,
hexadecimal de acordo com a configuração que você faz. O que vai acontecer? Não vai funcionar porque você está com 8574A. E o 8574A você tem que usar esse endereçamento aqui, ó, senão não vai funcionar. Então o próprio datasheet do componente já nos dá a informação que a gente precisa. Qual é o modelo que eu estou trabalhando? 8574A. Eu vou ver de acordo com a configuração aqui, ó. Aqui é o endereço interno dele, tá vendo? Você vê o endereço interno dele não muda, é o mesmo, tá vendo? Os 4 estão o mesmo. Só o que vai mudar é o A0, A1, A2 que a gente vai configurar, que é um endereçamento externo, que são esses 3 pinos aqui, ó. A0, A1, A2, ó. A0, A1, A2, só esses 3 aqui que a gente vai alterar. Então, de acordo com a alteração que a gente fizer aqui, ó, é que a gente vai ter o endereço certo. Se eu deixar, veja, lembrando pelo esquema, 0 é se a gente ligar o ponto A0, por exemplo, ao GND. Ligando ao GND, ele vai a 0. Se eu ligar os 3 ao GND, ele vai a 0. Então, estando os 3 abertos, ou estando os 3 abertos, como eles estão aqui, no modo sem solda, o nosso endereço vai ser 0.27.1.1.1, porque os 3 vão estar em nível lógico alto porque está aberto. Tá aqui, ó, 1.1.1, endereço 27 para o 8574. Se for para o 8574A, vai ser 1.1.3FH. Vai ficar mais fácil quando a gente começar a ver agora a questão do como, a partir do código agora, que a gente já vai fazer. Eu vou usar uma biblioteca antiga, que é simples, ela bem simplista ela, né? Aí eu mostro para vocês na simulação. Aí depois a gente faz a alteração de um circuito integrado pelo outro para vocês comprovarem que realmente os códigos, né, de endereçamento são diferentes um do outro. Vamos partir para o código. Vamos partir lá para o código, que aí fica mais fácil para a gente ter um entendimento. Para a gente ver como vai ficar. Vou pegar aqui um código simplesinho. Então a gente tem que incluir duas bibliotecas. Primeira biblioteca, a biblioteca wire, que é que vai responsável pela enviar os bits necessários para a comunicação do LCD. Como eu falei lá no datasheet, a gente precisa enviar esses bits aqui, ó, junto com a informação para que ele funcione corretamente. Isso está incluído encapsulado na biblioteca wire, ok? E temos que incluir uma biblioteca chamada Liquid Crystal I2C. A biblioteca para o LCD comum na ligação paralela, que faz a ligação que eu mostrei sem o módulo I2C, é Liquid Crystal.h. Para o módulo IDC, ou seja, a gente tem que colocar a biblioteca Liquid Crystal underline I2C.h. Aí a gente vai chamar, declarar a função Liquid Crystal I2C LCD, vai colocar o endereço, ó, 0.20 quer dizer o que? Voltar lá, 0.20 é para todos ligados ao GND, todas as 3 ligadas, soldados aqui, ou seja, todos estiverem em nível lógico baixo. Aí eu informo qual tipo de LCD que eu estou utilizando, 16 por 2, 16 caracteres por 2 linhas. No setype eu chamo a função lcd.init para iniciar o nosso LCD e a função LCD blacklight. Aqui no loop a gente vai escrever lcd.setCursor, ou seja, eu estou dizendo aonde o meu cursor vai iniciar no LCD, ou seja, primeira linha. Se eu colocasse aqui embaixo seria a segunda linha, então iniciar o cursor na primeira linha e não escrever nada na segunda. Então dizendo que vai começar na linha 1, aí chama lcd.print, ou seja, o que é que vai ser escrito no LCD. Ele vai escrever essa mensagem na primeira linha do LCD e não vai escrever nada na segunda linha, vai ficar em branco. Espera um segundo, eu escrevo LCD clear, que é para limpar a limpeza da tela, limpar a tela do LCD, porque se eu não limpar a tela do LCD e mandar digitar imprimir qualquer outra coisa, ele vai imprimir por cima disso aqui e vai ficar borrado. Então, terminou de exibir a mensagem, a gente manda limpar o LCD, e aí eu chamo de novo, ó, set cursor linha 1, escreva isso aqui. Depois linha 2, tá vendo? 0,1, ou seja, linha 2, e escreva isso aqui. Espera um segundo,
limpa o LCD de novo e tudo se repete porque está dentro do loop infinito. Vamos testar lá na simulação. Já estou com o arquivo RESC salvado na pasta. Vendo? Imprime a primeira mensagem sozinho em cima, porque diz que não é para escrever nada embaixo, e depois escreve na linha de cima e na linha de baixo, ok? Nas duas linhas. Então facinho. Configuração 020, olha aqui, o endereçamento 020. Por que 020? Porque a gente voltar lá, 020 é os 3 ligados ao GND. Aqui no circuito você tá vendo, deixa eu ampliar aqui, vai ficar melhor a visualização. A entrada, olha que merda, as entradas A0, A1 e A2 estão ligadas ao GND, ou seja, as 3 são iguais a 0. O endereço é 020. Se eu pegasse e deixasse as 3 abertas aqui, era só mudar para 027 aqui, porque é igual aos 3 abertos. Observe que eu estou usando o PCF 8574. Vimos aqui como fazer a simulação. Observe que eu estou utilizando apenas 2 linhas de comunicação do nosso Arduino. Aqui eu nem utilizei, por ser uma simulação, eu nem utilizei os resistores de PUAP, tá? Mas na ligação física teria que ter os 2 resistores de PUAP. Como é simulação, não tem problema. Então, a linha de clock vai ao A4, aqui no caso é o A5, e a linha de comunicação, ou seja, que sendo enviados os dados, está na linha A4. Tudo isso é determinado pela nossa biblioteca. Então, vou fechar essa simulação aqui, fechar esse código aqui. Vamos ver agora o código para a gente utilizar 2 LCDs na mesma linha de configuração. Veja que os códigos aqui tá praticamente igual ao outro que é que eu fiz. Chamei o primeiro LCD, chamei ele de LCD1, o endereço dele é 021, e o segundo LCD, o endereço dele é 021. Por que 021? 021 porque o A0 está aberto e o A1 e o A2 está ligado ao GND. Deixa eu abrir o circuito aqui para vocês verem. Aqui, ampliar. Fiz a simulação aqui, onde nós temos 2 PCF 8574. Observe aqui que era para ter os resistores de PUAP, mas eu botei por mais 5, Então, o primeiro PCF 8544 estão com as 3 entradas de endereçamento ligado ao GND. Então, esse aqui é o endereço 0x20, porque os 3 estão ligados ao 0. E o segundo eu estou com a entrada A1 e A2 ligado ao GND e a entrada 0 a mais 5. Ou seja, aqui está em nível lógico alto, as duas têm nível lógico baixo. Nessa configuração, nós temos o endereço 100, ou seja, o endereço MAC dele é 021. LCD1, endereço 020, configuração 16x2, e o LCD2, configuração 021, 16x2 também. O void repete, tá? Eu nem botei no loop, eu já botei no void mesmo para agilizar, só vai aparecer uma vez só. Então, LCD1 Blacklight, LCD1 print, eu não disse nem que linha vai aparecer, já foi só direto, só para demonstrar para vocês que eu consigo configurar de forma independente cada LCD ligado na mesma linha de comunicação I2C. Você pode ver que os dois aqui estão utilizando a mesma linha de comunicação I2C, tá vendo? As duas saídas do Arduino. E rapidamente eu vou imprimir texto LCD1 em um LCD e texto LCD2 no segundo LCD. O LCD1 é o endereço X20, ou seja, LCD1 é esse daqui, e o LCD2 é o 21, que é esse cara daqui. Então aqui será impresso a mensagem LCD1 e aqui LCD2. Bora simular. Tá aí, texto LCD1
texto LCD2. Então você está vendo que eu tenho dois PCF 8574, ou seja, eu estou configurando dois LCDs com a mesma linha de comunicação, e eu posso mandar textos independentes para cada LCD em separado, ou posso mandar um texto igual para todos os dois. Se eu quisesse mandar esse mesmo texto aqui para os dois LCDs, bastava eu pegar essa linha aqui, copiar ela, botar aqui embaixo e botar LCD 2. Então quando eu mandasse enviar para lá, então os dois LCDs iam mandar a mesma mensagem, texto LCD1. Ok? Compreendido isso, eu usei a biblioteca antiga para ficar mais simples. Deixa eu parar a simulação aqui e fechar. E agora vamos para a nossa prática. Eu fiz aqui a montagem do circuito idêntica ao nosso módulo, ou seja, essa é a ligação que o nosso módulo utiliza, certo? Então nós temos aqui, ó, os registores de POAP nas entradas de clock de endereço. Nós temos os registores de POAP aqui nas configurações A0 a 1 de endereçamento externo. Nós temos os push botões aqui para fazer o endereçamento, ó, os três ligados ao 0, os três abertos, o registor de informação de ligado, exatamente como está no módulo. E como eu não tenho aqui na simulação como controlar o Blacklight do LCD, para simular o controle, eu coloquei dois LEDs aqui, ó, externos, para simular, né, como se fosse o Blacklight do nosso LCD. Tá aqui aquele jump, ó, se eu tirar aqui, eu abro o mais 5, ou seja, o Blacklight desliga. Se eu botar o jump, ele volta a ligar. Tá aqui o nosso transistor de controle, e a base dele é ligado à saída do a saída P3, ou seja, o pino 7 do nosso PCF 8574. Tá aqui o resistor de POAP da base dele. Então, se eu não tiver nenhum tipo de tensão aqui, esse resistor garante que o nosso Blacklight, quando ligar o módulo, ele ligue e acione o LCD com o Blacklight ligado. Para a utilização desse módulo, eu usei uma configuração diferente. Eu baixei uma biblioteca chamada New Liquid Crystal, porque nessa biblioteca eu tanto tenho incluído nela, é uma biblioteca atual, para ser utilizada com essa versão de IDE aqui. Você sabe que da versão 1.0 para cima algumas coisas modificaram no código do Arduino. Então, para que ela funcione corretamente, eu baixei essa biblioteca, e nessa biblioteca New Crystal ela está incluída tanto o Liquid Crystal para LCD ligação paralela, como o I2C para o Liquid Crystal em protocolo I2C. Então a gente vai incluir a biblioteca UARI da mesma forma, que é para fazer a comunicação. A gente vai usar a biblioteca Liquid Crystal para garantir a comunicação do nosso IDE com o nosso código de controle do nosso LCD no protocolo I2C. Só que o que acontece aqui, ó, com essa utilização dessa biblioteca, a gente tem que ficar atento para aquilo que eu falei, ó. Os dois, ó, modelos, ó, na simulação eu tenho aqui o 8574 e 8574A. Já vocês vão ver a diferença entre os dois, que essa configuração de endereço aqui, ó, é para o 8574A. Se eu botar isso aqui para o 8574 puro, ela não vai funcionar, tá? Esses pinos aqui, ó, são os pinos de configuração das saídas aqui do nosso PCF 8574. Saída 2, saída 1, saída 0, saída 4, 5, 6 e 7. Isso aqui segue a ordem da nossa biblioteca, tá? Eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui ela. Então deixa eu ver se eu abro aqui para mostrar para vocês. Liquid Crystal I2C. A ordem da biblioteca é a seguinte, ó.
Tá aí, ó, primeiro enable, RW e depois o RS. Então vamos lá. O nosso código. O nosso primeiro é o enable. O enable é a saída 2, P2. Por isso na biblioteca começa com 2, tá vendo? Em seguida é o RW. RW, se a gente for lá, o RW é o P1, saída P1. Voltar pro código 1, tá vendo? Depois vem o RS. RS, se a gente for lá, o RS é o pino P0, a saída pino 4, a saída P0. Então, seguindo a ordem da biblioteca, a gente tem que configurar exatamente como está aqui, ó. Aqui está no módulo, uma ligação do módulo circuito integrado ao LCD é dessa forma aqui. Então, a biblioteca foi desenvolvida já seguindo isso aqui, ó. Entendido essa parte? Então, a gente vai configurar da seguinte forma: o endereço, ou seja, o endereço que a gente vai configurar aqui, o endereço externo do nosso address, mais os pinos de configuração. Então, se você for montar pode montar um módulo desse. Você pode montar um módulo desse? Pode. Eu posso comprar, como eu disse, você pode comprar o circuito PCF 8574A e você pode fazer as ligações exatamente como está aqui. Você pega uma PCB e você faz o módulo. Você pode fazer essas ligações aqui. Agora, se você alterar essas ligações aqui, ó, você vai fazer a alteração aqui depois, mas não vai funcionar, porque tem que seguir o que está na biblioteca. Isso aqui é o que está na biblioteca. Acabei alterando aqui, ó. Então aciona a primeira saída 2, 1, 0, depois assistir os dados. Então é nessa ordem aqui. Diferente do código anterior, que a gente dizia que a gente botava o endereço e dizia o tipo do LCD, se era 16x2, dizer 20x2, seja lá for o tipo do LCD. Aqui agora já é diferente, ó. A gente vai no void setup, a gente vai chamar o LCD begin e vai dizer qual é o LCD que a gente está utilizando, no caso aqui um 16x2. E observe que, como eu disse, ó, através desse módulo a gente consegue controlar o nosso blacklight, a gente consegue apagar e acender o nosso blacklight. Então a gente chama LCD set blacklight pino. Qual é o pino que está controlando o meu blacklight? No módulo é a saída 3 aqui, ó, tá vendo? P3, ó. P3 é o pino 7 que vai para a base do nosso transistor. Então, set blacklight pino saída 3 e você escreve positive, ou seja, ativando o controle. Depois eu escrevo lcd.set blacklight height, ou seja, eu levo a nossa saída a nível lógico alto. Se eu não botar nada, como eu disse, ele vai acender ligado graças a esse resistor aqui. Esse resistor aqui de pop da placa vai garantir que na base do nosso transistor seja polarizado diretamente e haverá condução do coletor para o emissor. Então eu posso chamar aqui, ó, então eu vou iniciar o nosso programa com a nossa saída P3 aqui, nível lógico alto. Então se eu quiser desligar essa saída aqui, eu levo a saída P3 a nível lógico baixo. Então desligo o nosso transistor e apago o nosso blacklight. Entendido essa parte? Então na configuração do loop é bem simples. Eu vou chamar o blacklight novo para ligar. Por que para ligar? Porque eu vou fazer tipo um pisca-pisca. Você vai ver que eu vou desligar ele aqui. Então quando o código recomeçar, eu posso religar ele novamente, porque ele já está iniciando ligado. Então não tinha, você podia dizer, mas já está iniciando ligado, para que eu vou ligar de novo? Então vou ligar de novo porque aqui eu vou desligar, ok? Então eu chamo a função set blacklight, ligo, levo a saída nível lógico alto, espero um segundo e aí eu vou chamar o nosso, esqueci de botar errado aqui, ó. Eu vou setar o nosso cursor na linha 1 e vou escrever isso aqui. Depois eu seto o nosso cursor na linha 2 e escrevo isso aqui, ou seja, vai aparecer essas duas mensagens de uma vez só na tela por um segundo.
botar 2 segundos. Aí eu chamo a função clear para limpar o nosso LCD, apago o meu blacklight por 1 segundo, aí eu venho de novo, ó, com 0 aqui, venho de novo, mando escrever na linha 1 aguardando e mando escrever na linha 2 comando, então vai aparecer aguardando comando no LCD. E aí espera 1 segundo e todo o ciclo se repete. Vamos botar aqui para começar. Tá no 8574. Os 3 abertos, então são os 3 em nível lógico alto, então é 0,27. Então vamos trocar aqui para 0,27, porque eu estou utilizando o 8574 aqui sem o A, ok? Eu vou mandar verificar. Vamos lá, copiar aquela linha do Excel, né? Hexadecimal, aqui. Vamos copiar essa linha aqui do temporário, tá, dá um Ctrl C. Vamos daqui nessa linha, dá um OK. Lá, apareceu a mensagem, vai apagar o blacklight, tá vendo? Aparece a segunda mensagem, liga o blacklight. Exatamente como a gente configurou. Escreve Central Service, Arduino versão 2.0, desliga o blacklight, lá apagou o blacklight. Depois ele vai escrever, ó, você vê que ele vai escrever a mensagem com o blacklight apagado, ó. Apagou o blacklight, escreve a mensagem, depois ele liga o blacklight de novo e aí repete a mensagem. Então, pessoal, a simulação comprova que o nosso código funciona, o nosso módulo I2C funciona perfeitamente. Então, com isso a gente economiza várias saídas no nosso Arduino, porque a gente só vai utilizar 2 saídas para fazer a comunicação do Arduino com o nosso LCD. Agora vem aquilo que eu falei. O que acontece se eu pegar esse 8574? Observe que a gente está usando o 8574 aqui, tá vendo? Então o que acontece se eu pegar esse 8574A e colocar no lugar desse aqui? Eu substituir o 8574 pelo 8574A. Se eu der o simular, o que é que vai acontecer agora? Não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Devido à configuração do endereço externo. O datasheet nos diz que para o PCF 857A, o endereço address dele vai de 20 a 27, de acordo com a configuração que é feita nessas 3 entradas aqui. Tranquilo? Então, estando as 3 ligadas ao GND, o endereço é 020, estando 2 ao GND, uma aberta a 21 e vai assim até a última entrada. Então, permite 8 possibilidades. Agora, para o PCF 8574A, que é aquele cara lá, ele nos diz que para o endereçamento address feito nessas entradas aqui de A0 a A2, você tem endereços que vai de 38 até 3F. Observou que existe diferença entre o endereçamento dos circuitos, tá vendo? Esse aqui usa esse endereçamento. Então, para que o 8574 funcione sem eu ter que mexer aqui, ó, você vê que eu só troquei o circuito integrado, eu não mexi nada aqui, tá igual. Eu tô com os 3 igual a 1. Os 3 iguais a 1, que é isso aqui, ó. Os 3 nível lógico alto, ou seja, as 3 chaves abertas lá. O meu endereço é o 3F, então eu tenho que voltar no código aqui, tirar o 027 e botar 3F. Esse é o endereço agora para esse 8574A. Vou mandar verificar. E agora eu vou dar play. Opa, funcionou. Conseguiram compreender? Agora, se eu voltar aqui, trocar o 8574A pelo 8574 puro como estava antes, já não vai funcionar. Ele não vai funcionar. Que para que ele funcione, eu tenho que voltar aqui para
27. Então eu quero que vocês entendam bem isso, porque na hora que vocês estiverem configurando, para não dar erro. Eu poderia agora utilizar um 8574 e utilizar um 8574A. Não sei se eu consigo, não vai dar, acho que não tem espaço não. Então eu poderia botar dois LCDs aqui, usar um 8574 e um 8574A. Como é que ficaria o código? Eu copiaria essa linha aqui, botaria essa linha embaixo, eu ia chamar aqui de LCD1, aqui de LCD2, ok? O mesmo endereço, né? As três portas abertas, tudo igual a 1. Então eu ia deixar o primeiro Z27 porque é 8574 puro, e eu ia mudar aqui para 3F porque iria ser um 8574A. Se eu usasse um 8574 puro aqui, então eu tivesse outra configuração, assim como eu expliquei lá nos dois LCD junto, eu usaria outra configuração 020, por exemplo, de acordo se tivesse os três aqui fechado no nível 1. Tá compreendido essa parte? Então, voltando aqui, o nosso circuito 8574A. Então, de acordo com o que você... Eu vou deixar esse datasheet também para download, tá? Então, de acordo com o circuito integrado que você está usando, seja a lei 8574 ou 8574A, o nosso módulo utiliza o PCF 857A. 874A, tá? Esse aqui é o que o nosso módulo utiliza. Então o nosso circuito lá, o nosso programa do Arduino, a nossa configuração aqui vai ser 3F, porque eu vou mostrar lá, não fechei, eu deixei os três abertos, tá? Os três igual a 1, ok? Então nosso módulo utiliza o PCF 8574. Fique atento a isso aqui. Ficou atento a isso aqui, descobriu o modelo que o seu circuito integrado utiliza. De acordo com a configuração que você for fazer no endereço externo, você vai para a tabela aqui do datasheet, observa a tabela do datasheet. De acordo com a configuração que você fez, você vai usar esses endereços aqui, ok? Então vamos lá para o código do nosso Arduino.